Nesse vídeo eu vou mostrar um pouco da versatilidade do ASP.NET Core com o EF Core. Eu tenho aqui um sistema que eu estou trabalhando, que eu estou desenvolvendo, e eu já criei uma classe, então ela já está implementada no banco de dados. Então está aqui as mesmas propriedades que eu tenho aqui, estão aqui no banco de dados. Aí surgiu uma nova necessidade, eu preciso adicionar uma nova propriedade aqui nessa classe. Antes eu teria que ir até o banco de dados, criar essa propriedade no banco de dados, criar todo esse trâmite de como adicionar, fazer select, tudo. Então, agora eu vou mostrar como é fácil fazer isso aqui. Então eu vou criar essa nova propriedade, que seria um status, que surgiu a necessidade de ter um status a mais. Então eu vou deixar ele como int primeiro. E vou deixar ele primeiro como int, depois eu vou usar ele como enum, que a propriedade vou mostrar como transformar depois esse int em um enum. Então, o que eu fiz? A única coisa que eu fiz foi criar a propriedade aqui na classe. Todo o restante o sistema vai fazer de forma automática. Então eu vou vir aqui no console gerenciador de pacotes, aí eu vou digitar aqui um add migration. Então add migration conteúdo status, que eu tô, não, lançamento status. Então tô adicionando um status no lançamento. E eu vou adicionar aqui o tracinho contexto, né? Context, e dizer aqui qual é o meu contexto, porque nesse meu sistema ele tem dois contextos, então eu preciso informar qual deles é para ser usado, né? Nessa migração, nessa migration. Então eu só vou adicionar esse comando aqui, vou dar um enter, ele vai criar a migration com esse comando. Ele está compilando a aplicação. Pronto, ele criou a migration aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente adicionar uma coluna do tipo int na tabela de lançamentos. Agora o que mais que eu preciso fazer? Eu vou precisar dar um update no banco de dados. Então eu vou dar esse comando aqui, update database, e adicionar e novamente informar aqui qual que é o contexto que será usado. E pronto, vou dar um enter. Pronto, ao fazer isso, né, ele está executando aqui, ele executou. Então se eu for no banco de dados e eu atualizar aqui as colunas, aqui ele já adicionou a tabela, na tabela ele adicionou a coluna status. Então apenas criando o tipo aqui, né, a propriedade aqui, e dando aqueles dois comandos, ele já criou na tabela e fez a implementação no banco de dados com apenas duas linhas de comando. E isso pode ser para uma ou para quantas propriedades forem necessárias. Agora eu vou pegar e vou criar um enum para utilizar essa propriedade aqui como um enum. Nessa fase de desenvolvimento eu deixo às vezes tudo no mesmo arquivo, depois eu separo. Então eu vou criar aqui o status e vou mudar aqui no lançamento, vou mudar essa propriedade de int para lançamento status. Então dessa forma, o que eu posso fazer? Aqui na minha view, eu posso pegar aqui onde eu já tinha o tipo, né? Então eu vou só copiar essa parte aqui. E aí vou mudar aqui para status. Agora aqui status. Pronto, com essa simples alteração, né, ele já vai disponibilizar na minha view, quando eu for criar um lançamento novo, para eu selecionar qual tipo de status desse lançamento. Vamos ver como isso ficou na prática. Então, vocês viram a quantidade de alteração que eu fiz, né? Criar aqui, depois eu mudei, fiz as duas linhas de comando, criei o enum aqui e já posso utilizar ele aqui na view, né? Eu posso inclusive colocar esse aqui, copiar esse aqui, colocar ele na view de edição. Eu posso vir aqui na view de edição e adicionar ela aqui. Aqui está faltando
essa linha para ele. Pronto, então com isso aqui eu já consigo utilizar o enum aqui na edição também do lançamento. Vamos executar isso para ver como é que fica. O uso dessa propriedade que foi adicionada com 2 linhas de comando. Então aqui em lançamento, se eu clicar em criar novo lançamento, ele vai ter aqui já a opção do status. Eu não mudei na view aqui o nome, então eu preciso alterar isso. Na de edição também. Pronto. Lançamentos. Se eu criar um novo lançamento, ele vai disponibilizar aqui, além de ter o tipo de lançamento, ele vai ter aqui o status de lançamento também, já disponível. Inclusive, se eu for editar também um lançamento existente, ele já vai mostrar aqui para eu poder mudar o status desse lançamento. Uma propriedade que eu acabei de criar ali, mostrando o processo para vocês. Aqui faltou um pequeno detalhe que eu não fiz. Né? O salvar, ele já salvaria o editar no formato que eu estou utilizando. Né? Eu precisaria ir no meu repository. Eu vou precisar aqui no meu projeto. Novamente, durante a fase de desenvolvimento, eu prefiro deixar todas as ações aqui juntas, que fica mais fácil para mim percorrer, do que eu ficar navegando entre um arquivo e outro. Depois de que o projeto estiver numa fase mais avançada, eu separo cada item em seu arquivo correspondente. Então aqui no atualizar, eu vou só precisar adicionar essa propriedade nova, porque o que eu estou fazendo, eu recebo o lançamento para ser atualizado, só que eu vou lá no banco de dados, eu busco o lançamento que está no banco de dados, pelo ID que eu recebi, está aqui dentro da classe, e aí esse lançamento que eu recebi, que eu busquei no banco de dados atualizado, é que eu vou setar ele com as propriedades que vieram da minha tela de edição. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer lançamento ponto status igual lançamento ponto status. Então eu estou pegando o lançamento que eu trouxe do banco de dados e estou setando com o status do lançamento que eu recebi lá da minha view de edição. Então era só essa alteração que eu preciso fazer. O que vai salvar, vai cadastrar aqui, ele já cadastra o lançamento conforme veio lá da view, então ele não precisa nenhuma alteração, só a de edição, porque você nem sempre vai querer atualizar todos os campos, pode ter algum campo que eu não quero que seja alterado, então por isso eu nesse projeto eu estou usando dessa forma, eu garanto que eu não vou ter nenhum erro, que daí aqui eu defino quais são as propriedades que eu quero que sejam atualizadas. Então com essas poucas alterações eu fiz uma mudança em todo o projeto, no banco de dados, na classe e nas views. Tem mais uma mudança que ainda pode ser feita, que é na minha exibição. Quando eu for exibir ela, eu posso adicionar agora essa propriedade aqui. Do mesmo jeito que eu tenho o tipo, eu posso colocar aqui um status. E aqui eu posso colocar aqui também um status. Com isso ele já vai exibir na tela para mim o status. Ele demora um pouquinho por estar gravando e por ter que recompilar tudo. Então aqui em lançamento, ó, ele já tá mostrando o status. Que eu não editei nenhum dos projetos. Se eu editar esse projeto aqui, mudar o status dele
para modelo. Esse aqui é o modelo. Atualizar o lançamento. Pronto, olha, já mostrou aqui que mudou para modelo. Esse outro aqui, o status dele é cliente. Então, tá aqui, já mudou o status. E para ver também a versatilidade, ó, da mesma forma que eu tenho as informações exibidas em tabela, né, eu fiz ela em outro formato que fica um pouco mais visual. Então vamos adicionar também essa propriedade nesse modelo. Então eu só vou duplicar essa propriedade aqui. Ao mesmo tempo que eu tenho o tipo, eu vou colocar o status. Então uma coisa importante de ressaltar é que com essa alteração que foi feita aqui, né, criando essa nova propriedade, depois passando ela para e com as duas linhas de comando aqui no gerenciador de pacotes, essa propriedade já está disponível, já está criada no banco de dados e está disponível para eu usar ela em todas as áreas, em todos os lugares que eu quiser. Em qualquer lugar que eu for chamar ela, como está sempre sendo usada como uma classe, né, como um objeto, ela vai estar disponível em qualquer interface que eu esteja utilizando. Aquela propriedade ela já está ali. Então já está aqui, ó, outros, modelo e cliente. Então é isso. Essa foi a demonstração para mostrar o poder e a facilidade, né, o reaproveitamento de código e como é fácil fazer esse tipo de coisa usando o ASP.NET Core, nesse caso aqui o MVC.